Eu acho que não vai ter saída. O futuro, né, é ancestral. Eu, quando me criei, não existia veneno. A agroecologia ela já ultrapassou a barreira da produção de alimentos, né? Hoje ela é uma proposta de relações humanas, né? Um novo paradigma de produção, mas muito mais que produção, de vida. Não é para nós, é para as pessoas. Eu estou satisfeito. Para mim, acho que enquanto eu for vivo, estou na agroecologia. A cura está aqui na terra. O meu sonho era voltar para a terra e o empregado eu via que eu não ia conseguir comprar essa terra. E consegui esse crédito fundiário, então, para comprar esse terreno que está aqui. Bom, isso começou exatamente há quase 27 anos atrás. E aí juntou um problema sério, porque você começar uma atividade, né, do zero, num terreno completamente depauperado, né, a vida inteira com culturas, né, de monocultura e coisas químicas e tal. E na época a gente tinha muito pouca informação da agroecologia, era raro quem sabia alguma coisa. 90% da propriedade está em mata, então nós temos mais ou menos 10% de uso de área ali, mas está centrado em cima das hortaliças, de modo geral, um pouquinho de fruta, né? Essa aqui existia, aqui não, aqui tudo era um banhado que a gente drenou. E aí eu não tinha condições de cultivar, fui deixando e aí cresceu assim desse jeito aí, ó. Já o Jussara não, o Jussara eu fui jogando semente, então esses pés mais velhos de Jussara foram sementes que eu joguei, e o mais novo que estão vindo aqui já é os passarinhos que estão semeando. Estão fazendo a parte deles. Aqui, ó, aqui já é um processo de sistema agroflorestal, né? Então, baseado nos cursos de permacultura e de agrofloresta que a gente fez. Eu estou implantando aqui, então esse aqui é o bacupari. Na verdade chama-se Achachairu, que é o bacupari boliviano, né? O nosso bacupari, o sabor é o mesmo, só que é um frutinho menor. E esse então é um fruto bem maior. Uso homeopatia, então no caso de piolho, pulgões, essas coisas assim, a homeopatia tem resolvido com um resultado fora do comum. Ao longo desses anos eu fui fazendo vários cursos. Então, desde de permacultura, aí fiz de biodinâmica, de agroecologia de vários que a gente fez, da agricultura natural, da sintropia. Então, o que a gente faz? Você vai observando o que cada um tem de interessante e tu começa a aplicar. E a somatória disso é o resultado que a gente tem hoje aqui. Eu só gostaria muito que a gente conseguisse fazer uma análise nutricional, ver o que tem na composição desse material aqui hoje, depois de 26 anos, porque a gente não tem. Eu gostaria muito de saber, porque com certeza é um aspecto bem diferente do que usar só um NPK da vida, né? E aí na época o diretor lá do centro, que foi uma pessoa espetacular, o professor Coelho, que permitiu que se fizesse uma feira dentro do Centro de Ciências Agrárias. Então ali realmente começou. Começamos em setembro, em dezembro veio as férias e a gente teve que procurar outro lugar para ficar. Então aí fomos para a Lagoa da Conceição, que temos até lá hoje. Então, a nossa renda basicamente sai dessa produção aqui
basicamente não é dessa produção. Nós temos clientes que estão lá há 26 anos, continuam vindo na feira desde a primeira feira que a gente teve, né? Tem geração já de jovens que são frutos de a mãe se alimentar, né, só de produtos que são produzidos por nós agricultores orgânicos, né? E essa relação com o consumidor é muito importante porque você tem lá profissionais de diversas áreas. Então você tem lá o pessoal da universidade, da agronomia, tem o pessoal da medicina, os médicos, né? Tem consumidor da área dos restaurantes, enfim, então cada um sempre traz uma ideia para ti. Aproximar principalmente o produtor do consumidor, valorizar os alimentos de qualidade, a importância de ter um alimento que tenha a menor quantidade de resíduos, de contaminantes. Então todos esses aspectos são atuais, fazem parte então da demanda da sociedade e também do movimento agroecológico. Saúde e meio ambiente andam juntos. Se a gente não tem um meio ambiente equilibrado, a gente não tem saúde praticamente. A gente deveria ter um grande programa das hortas urbanas, da agricultura urbana. Então trazer as crianças no meio ambiente, comer uma frutinha nativa, cheirar, mascar, trabalhar os 5 sentidos com as crianças, isso para mim é fundamental. Isso aqui são plantas para atrair beija-flor, adoro beija-flor, né? Para mim é um polinizador muito interessante, beija-flor. E aqui a gente tem uma horta mais ou menos em vaso, né? Aqui, a horta de vaso, então aqui não deixa de ser uma agrofloresta também. Tem avocado aqui, o avocado, e até cultivo em vaso para mostrar que a gente pode ir em apartamento e fazer. Então aqui, exemplo, aqui a amora está num vasinho pequeno. Exemplo, aqui em apartamento também a gente pode cultivar o mirtilo, né? O mirtilo, que é essa variedade, muito interessante ele também. Então são aí, o que a gente tem que fazer é ser criativo e inovador. Então eu tenho aqui a pimenta do reino aqui tenho cacau, a jabuticaba cabeluda, a baunilha, né? Cereja do Rio Grande do Sul, cravo da Índia, pimenta da Jamaica, canela, verdadeira canela do Ceilão. Então eu diria que essa relação com o meio ambiente que a gente tem que resgatar, e até o padre Pedro entrou com uma lei na Assembleia que é o direito da natureza, nós fazendo parte da natureza, não separado dela. Isso é um conceito muito amplo para uma sociedade que está praticamente, a cidade moderna é muito complicada. Nós estamos há muito tempo dentro do Legislativo construindo vários marcos, né? São leis onde elas garantem as políticas públicas no atendimento lá na ponta, né? Do nosso agricultor familiar, do nosso grupo familiar, na produção da agroecologia, no cuidado com a agrofloresta, a questão que envolve também a nossa agricultura urbana, periurbana, o cuidado no resgate das sementes crioulas, que eu acho que aí está o grande patrimônio da nossa humanidade, né? Que é esse, além do resgate, o cuidado para o cultivo e a manutenção do mesmo, né? E, ao mesmo tempo também, que a gente garante essas condições, nós estamos construindo um planeta mais humano e melhor para a gente poder viver e conviver. A tem tudo do que nós precisamos, não é verdade, né? É para o alimento, é para a vida, em todas as dimensões, né? Então, por isso que eu acho que esse trabalho ele é extremamente estratégico, né? Porque além dele cuidar da vida como um todo, né, no nosso planeta, ele também cuida das pessoas, né, que habitam e que fazem parte desse planeta. A agroecologia é a opção que nós temos de uma agricultura verdadeiramente sustentável, né?
pensar em termos de sustentabilidade, né? Se a gente quer otimizar o uso dos recursos sem degradá-los, né? Então você procurar uma produção que seja ótima, sem degradação dos recursos naturais e assim sendo uma produção sustentável, a única resposta está na agroecologia. Os meus pais eram agricultores e, tipo assim, toda a família, né? A gente sempre morou no campo e até hoje, então, eu gosto de cultivar as minhas coisas, criar os meus animais, né? Então, não saberia viver sem isso, sem ter essa relação com o campo, com a roça. Como o quintal, ele representa mais o entorno da casa, né? O espaço mais próximo. Que daí geralmente é o espaço que as mulheres têm mais autonomia em decidir aquilo que vão plantar. E aí se percebeu que nesse mesmo sendo um espaço muitas vezes pequeno, na que a mulher consegue produzir uma diversidade muito grande, que além de ela produzir aquilo pro alimento para sua família, né, ela deixa então de gastá-la no mercado, ela deixa de buscar fora. Se fosse contabilizado tudo o que se produz no quintal, ele reverte mais em economia do que às vezes a lavoura grande, aquela que é cultivada para venda, né? Então acho que, e a questão assim principalmente também da saúde, de aquilo que é cultivado ali sem veneno, né? Com cuidado, então tem uma qualidade muito melhor, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui em busca, quando precisam algum chá para qualquer coisa, eles falam, na casa da Ivete tem. Eu comecei bem jovem, né, a participar do movimento de mulheres, ainda lá nos anos 80, na época da Constituinte, ali de 88. Na época a gente começou colhendo os abaixo-assinados para as mulheres poderem se aposentar aos 55 anos. Então foi isso uma das primeiras lutas que eu participei. E desde ali eu comecei a gostar do movimento, então nunca me desliguei, né, sempre participei, né. Principalmente essa questão de valorizar a produção do autossustento, né? Então acho que isso é uma questão bem importante, assim, que o movimento fez a gente resgatar. E também essa questão da participação da mulher, né? Em todos os espaços, né? Da gente não ter medo de ir em busca dos nossos direitos, né? Então o movimento de mulheres começou a trabalhar muito essa questão também de produzir as próprias sementes, de poder ter autonomia, né? Que foi se perdendo, né, muitas variedades, a gente conseguiu, né, com um trabalho, assim, recuperar muita coisa que já parecia extinta, né, então as mulheres foram recuperando e de ter essa diversidade, né, de produzir de tudo, para você ter alguma coisa o ano todo, para você poder tirar desse quintal. Sim. Soltar a mesa agora. Acho que isso... Tudo assim no movimento a gente aprendeu bastante, né, a valorizar, a conhecer, né, e fazer de forma prazerosa, né, também, sem que aquilo seja um peso, uma carga, né, que acho que isso é muito importante também. A minha história já tem quase 60 anos de luta, né? Eu com 5 anos já ajudava para colocar semente nas covas, era tudo feito de enxada, não tinha maquinário, nada. E depois eu fui crescendo, começou a luta do pinhão, já meu avô e meu pai trabalhavam com a colheita do pinhão, os índios moravam tudo lá, né? Então o alimento do pinhão era através dos índios, e depois ficou para os meus avós, meus bisavós. Pois olha, eu tô com 42 anos. Quando nasci, o pai já era agricultor e já fazia o extrativismo do pinhão, dizendo que já os avós dele já faziam, o pai dele já fazia. Aí a gente ficou no mesmo ritmo, sabe, do extrativismo. Então com 7, 8 anos você já começa a andar no mato, catando pinha, ajudando
na puxa do pinhão, a catar pinhão. Na lida do pinhão você já começa com 5, 6 anos, você já começa na lida do pinhão. E daí foi ficando, eu gostei da lida e gosto de tirar pinhão, estou até hoje nesse ramo do pinhão. A primeira vez que eu subi era um pinheiro bem baixinho, ele tinha os galhos quase encostavam no chão. Aí eu tinha acho que uns 7, 8 anos, o pai me subiu. Ele me ergueu no colo e subiu, eu alcancei nos galhos e daí subindo para cima. E o pai subiu junto para ajudar a tirar o pinheiro. Aí nós tiramos de 2, sabe? O mesmo pinheiro. Daí depois daquilo, daí eu comecei a subir daí em vários pinheiros, daí perdi o medo. No tempo que o pai tirava, eles armazenavam a safra inteira para depois vender. Lá no final, em junho, que eles iam vender a safra do pinhão. Aí tinha muito pinhão estragado, brotado, podre, pinhão ficava feio. Hoje não, hoje ele fica no máximo na propriedade uns 10 dias, no máximo que ele fica na propriedade. Ele já chega do mato, você já começa a debulhar ele e já cata e já passa para o mercado, para o consumidor. Você não deixa mais o pinhão armazenado que nem antigamente. Comecemos a ver que a plantação do convencional começou a pegar muito veneno. Aí digo, não, já que nós não podemos plantar bastante, vamos passar para o orgânico. É onde nós comecemos e gostemos. Hoje nós fornecemos uns produtos para as escolas, para o pessoal mesmo, para consumo, tudo orgânico, tudo agroecológico. Você vai por aí, eu vou por aqui. Agrega que tu entrega um produto ecológico para a merenda escolar que vai para as crianças da creche, principalmente, que são os pequenos que estão começando agora. Se eles de repente tiverem um incentivo já de comer uma comida mais saudável agora, que são crianças, aí no futuro talvez seja um pessoal que cuide um pouco mais do meio ambiente, vamos dizer assim, da natureza, para comer um alimento mais saudável. Hoje a gente fez a entrega para a merenda escolar, no município de Painel. Ontem foi feita uma entrega no mercado de Lages. E assim, quase todo dia tem uma entrega, sabe? E quando sobra pinhão, leva para a cooperativa, daí para a Ecoserra, e ela distribui daí nos outros municípios também com alimentação escolar. A cooperativa foi criada em 99, com o intuito de escoar a produção agroecológica e orgânica, né? Um trabalho feito pelo Centro Vianney Educação Popular, que fazia nos municípios ao redor aqui de Lages, né? Da região serrana. E desde então vem abrindo comércios, né? Para esses produtos produzidos de forma agroecológica e orgânica. Em 1999, a gente começou com 28 famílias, aproximadamente 28 famílias. E hoje, em 2022, a gente tem 328 famílias associadas. A gente participa de uma central de cooperativas, né? Que a central deve ter hoje 15, 16 cooperativas formando a central, né? Que há uma troca de produto, né? Às vezes vem o fubá, vai o feijão, vem o arroz. É uma produção muito grande de pinhão, né? E é um dos carros-chefes, né? De produtos aí vendidos. Ela vai para alimentação escolar, local, vai um pouco para alimentação estadual. A minha herança é índia, né? Indígena e vamos continuar ensinando os filhos, netos, né? Eu ensinei meu filho, ele ensina o filho dele e vamos indo até no fim da luta. A agricultura ecológica no Brasil sempre existiu.
certo? Ela não era conhecida com esse nome, ele era conhecido por agricultura tradicional. Agricultura caiçara, agricultura dos geraizeiros, né? Dos caboclos, dos indígenas, dos quilombolas. Que a agricultura ecológica é a solução, inclusive para eliminar a fome no mundo. Porque boa parte da população do mundo que passa mais fome está no rural e não no urbano. Que dá para fazer agricultura e dá para fazer conservação com muito cuidado com a natureza. Nós temos condições de fazer isso. Essa é a escola 25 de Maio, uma escola que está localizada no interior do município de Fraiburgo, um território de assentamento, um território que foi conquistado pelo MST na década de 80. Na época não tinha estrutura alguma de estrada, muito menos de escola, e aí a escola nasceu de uma necessidade, de uma demanda dessas famílias em querer ter um espaço para a formação dos filhos, principalmente na perspectiva de manter os filhos no campo. Então, por isso, da escola no território de assentamento. Então, a partir de 2009, passa a ser o ensino médio pela rede estadual. E o curso técnico em agroecologia, que também é uma bandeira que o MST assume na sua pauta, quando faz esse resgate de uma produção que coloca em igualdade no meio ambiente, a terra, o ser humano e a produção de alimentos, né? E o que eu posso fazer então? Eu vou usar algumas plantas. A agroecologia ela já ultrapassou a barreira da produção de alimentos. Hoje ela é uma proposta de relações humanas. Debate de gênero, de diversidade sexual, de raça, de etnia, de culturas, né, de memória. Então se faz um apanhado desse processo para dizer não dá para ter agroecologia onde você tem opressão sobre a mulher, onde você tem LGBTfobia ou racismo. Esse nematóide está gigante, ó. Nossa, tá cheio de célula de Na prática pedagógica, nós temos procurado desenvolver experiências e atividades que são voltadas a essa apropriação do conceito, das teorias, das práticas. E para isso a gente construiu, né, unidades didáticas, né, que são desde a horta, o horto, a parte da jardinagem, a parte das culturas, a parte dos animais. Então foi construindo do viveiro esses ambientes para que o estudante pudesse ter uma base material, um concreto, para ele poder se ambientar com o processo. Eu só me vejo no campo, né? E aqui a escola traz essa oportunidade de trazer o curso técnico, né? E temos um espaço melhor e temos um aprendizado melhor do que as outras escolas, eu acho. Por que ela está compactada? Justamente porque eu, como eu sou um ser inteligente, eu acho que eu tenho que ir lá e tacar o arado lá, que daí eu vou resolver o problema. E com isso, o que eu causo? Mais problema. Porque essa preocupação com a educação é algo muito sério aqui, né? E a gente tem cuidado muito. Talvez não naquele formato de sala de aula ou cela de aula, né? Mas no formato de que a sala de aula seja o ambiente onde você aprende. Então, necessariamente não tem que ser entre quatro paredes. Ele também é um assentamento que é um território de liberdade. Plantar organicamente ou agroecologicamente não significa jogar semente e depois vai colher. As plantas são como as pessoas, elas precisam de nutrientes, elas ficam doentes, então saber o que a gente pode aplicar, né? Por exemplo, se é um chá de urtiga,
que vai favorecer a estrutura da planta como um todo. É a primeira empresa de produção de agricultura orgânica na cidade de Joinville, um município industrial. Biodinâmica foi uma coisa que a gente conheceu muito tarde. Eu acho que a gente já tinha próximo de 50 anos. E a gente ficou muito impressionado com as explicações do nosso mundo etérico. Não é esotérico, mas o mundo etérico seria aquela força que nos move. E é um mundo que depois de estabelecido, ele funciona por si. Então, nós seguimos com bastante rigor o calendário biodinâmico. Dia de folha se planta folha, dia de raiz se planta raiz. Então, tem dias que não se planta nada e não se mexe na terra, porque ela precisa do repouso, né? Isso é astronômico. Nós, cidadãos que queremos ter mais saúde, nós precisamos estudar, entender, aprender. Há uma alquimia nisso, mas, assim, ela tem ciência por trás. E eu confesso que quando eu comecei a ouvir urina de vaca guardada tanto tempo, eu disse, ai gente, pelo amor de Deus, lá vem bruxaria. Depois eu entendi quanto era importante. Por que a urina da vaca e não do touro? Por causa das enzimas, por causa dos hormônios que são diferentes. Os insumos de agroquímicos, digamos, os venenos, eles não são tributados, mas os insumos biológicos são. Então, há muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Se alguém me perguntar qual é teu sonho em relação a esse trabalho, é que a merenda escolar seja 100% orgânica. Que todos tenham saúde, porque é possível. Eu acho que tem grande chance de reverter. E eu acredito. E não consigo entender como tem gente que não acredita. Porque é possível. Para fazer esse trabalho, a gente tenta associar a tecnologia com a tradição. Eu já vivenciava isso com meu avô, com meu pai, que tinha pomar ali embaixo, né? Ali na Lagoa do Peri. E aí a gente começou a pensar, a gente também pode, né? Aí quando chegou mesmo na hora de fazer, a gente viu que não era tão fácil assim, né? Demorou bastante, assim, até a gente pegar o jeito. Mas tudo aquilo que a gente viveu no passado serviu para a gente estar hoje, assim, né? Com esse foco, mergulhados na agroecologia
entendendo que a agroecologia é mais do que é um modo de vida mesmo, sabe? Uma filosofia de vida, assim. Dá para colher, mas a gente não está dando prioridade para isso. Tá. Só manejo mesmo. Uhum. Isso aqui que a gente está vendo, né, é um sistema agroflorestal que a gente está fazendo o manejo, né? Uns 2 anos atrás, tudo isso aqui era horta, né, eram hortas, né? Canteiros, aqui entre uma linha de árvore e outra eram 3 canteiros. E nesses canteiros onde tem a árvore, nessas linhas de árvore, né, a gente colocou algumas mudas, né, algumas sementes. E hoje, depois de 2 anos, né, a gente tem essa realidade aqui. Então o que a gente está fazendo agora? As folhas secas das bananeiras, a gente está podando, está fazendo uma limpa. E todo esse material que está em cima, ele está vindo para o solo. Então ele está adubando o solo. Essa é a estratégia, né, uma das estratégias da agrofloresta. Todo esse sistema começa a entrar mais luz, é um incentivo para que as plantas que estão mais baixas, né, consigam ter mais luz e aí elas começam a crescer. E isso é um estímulo para as plantas. E aqui nessa região, né, já começa a ficar sombreado, né? Então a gente entrou com mudas de café de sombra, né, e inhame também, que são plantas que elas se adaptam bem a ambientes com menos luz, né? Então futuramente aqui a gente vai ter uma floresta comestível, né, com frutas e plantas e árvores nativas. A gente tem um bacupari ali, aqui a gente tem um pau-brasil, aqui a gente tem uma aroeira. E hoje a gente está aqui, fazendo isso muito feliz, assim, sabe? Não é uma coisa que tira a nossa energia, bem pelo contrário, nos dá mais energia. A gente consome muito mais o planeta do que a capacidade do próprio planeta, né? A gente está engolindo o planeta. E, pô, não está certo isso, né? E fazer com que o ser humano, né, seja ativo na regeneração, né, das matas, das plantas, da fauna, como ser importante, né, muito importante. E é isso que a gente está buscando. Eu trabalhei na saúde, né? De profissão, sou enfermeira, e eu sei que a alimentação é o carro-chefe do nosso organismo. Como estudei enfermagem e sempre busquei o princípio das plantas, e isso faz a diferença. E aí a gente tem um quesito bem legal, que é a pesquisa estar junto com nós, né? A Univale está junto fazendo as pesquisas, a Epagre está junto fazendo as pesquisas, a Embrapa, ela nos auxilia como eu devo produzir o Ora Pronobis. Aqui nós temos o Ora Pronobis, é a menina dos olhos nossa, por ele ser fonte de proteína, né? E outros nutrientes super interessantes. Então a gente tem uns 2.500 pés nessa área aqui. Quando a gente tem excedente de beterraba, a gente desidrata a beterraba, faz ela pó, porque é uma maneira de a gente também agregar valor e não colocar fora, porque está passando, então eu preciso fazer algo. Aí tem os condimentos, tem o tomilho, o alecrim, que a gente também fornece para alimentação escolar, e a gente faz o pozinho. A cenoura também é outra que a gente tem. Então isso tudo a gente vai tendo esse olhar e a gente não coloca nada fora. Ok, está na colheita, então não tem saída, vamos desidratar e vamos deixar armazenado, que daqui a pouco a gente consegue escoar ele. Nesse espaço, nós temos o tupinambor, Ilianthus tuberosus.
É uma planta riquíssima em inulina. Inulina é uma substância que ela recompõe flora intestinal. O caruru é uma planta comestível. As pessoas não conhecem, as pessoas acham que é para tratar porcos. Não, ele é super indicado para as pessoas, para os homens que têm hiperplasia prostática. Ele é um anti-inflamatório, além de toda a nutrição que ele tem. E a bardana é uma faxineira do fígado, ela é uma anti-inflamatória. Vale a pena porque você está lidando com vida e você está dando qualidade a essas vidas. Existem várias iniciativas que se chamam Farmácia Viva. A nossa Farmácia Viva, ela segue a RDC 18 de 2013. RDC é Resolução da Diretoria Colegiada, é uma legislação que diz como tem que ser a Farmácia Viva. E ela que regulamenta todos os processos que acontecem dentro de um projeto desses, é a nossa legislação básica. Hoje ela tem 6 eixos, que é o cultivo, então a implantação de um horto, o beneficiamento, que é pegar essas ervas, desidratar e deixá-las padronizadas para depois usar em outras formulações. Depois tem a parte de laboratório e preparações, onde essas plantas vão ser transformadas em fitoterápicos, que daí já são preparações prontas, tinturas, pomadas. E tem também um eixo que trata da dispensação, de como a gente vai entregar isso para os nossos usuários do SUS. É importante dizer que a Farmácia Viva RDC 18, ela só acontece dentro do SUS. Esse tipo de estrutura, comercialmente, ela não é permitida. Aqui é o horto da Farmácia Viva de Santa Rosa de Lima. Aqui a gente tem as plantas oficiais do nosso projeto, que são plantas selecionadas conforme o formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. E tem várias outras plantas que também são úteis, né, e que a gente usa em preparações caseiras, assim, mais informais. A penicilina, apesar do nome popular que ela tem, ela é um excelente anti-inflamatório. Ela não é um antibiótico, né, mas é uma planta excelente. E aqui tem a calêndula, que é uma planta clássica que usa para pomadas de assadura, para questões de pele. Tem o alecrim, que popularmente é a planta da alegria, mas ela é muito boa também para problemas digestivos, essas questões. Tem aqui uma das plantas que a gente usa, que é o capim-cidreira, que é uma planta que usa para ansiedade, sistema nervoso, questões mais suaves, né? E o maracujá, que também é para o mesmo uso, mas ela é muito mais potente que o capim-limão em termos de ansiedade. Nós temos a babosa. A babosa é uma planta fantástica para a pele. O hortelã é uma planta que já teve na farmacopeia para problemas digestivos. No popular usa até para verminoses, né? A maioria dos remédios que a gente usa vieram das plantas e a gente tem esse patrimônio que é imaterial da cultura dos ancestrais e que a gente não usa mais. Um horto de farmácia viva, ele precisa ter uma produção agroecológica, no mínimo, né, ou orgânica. Antigamente era pegar a planta e colocar dentro da cachaça, e era o que tinha. A cachaça tem um teor alcoólico ali por 40%. Hoje a gente faz um estudo para ver com que teor alcoólico a gente extrai o maior número de ativos. Então é isso que a Farmácia Viva vem fazer. Vem dar alguns ajustes nessa cultura popular para melhorar o resultado e fazer com que essa sabedoria vire um conhecimento maior para todo mundo.
nossa propriedade é única no meio assim de produção orgânica, propriedade pequena, 10,8 hectares a gente tem. A gente tem a parte da gente que é preservada, tem as nascentes de água, e daí o restante é horta. Isso aqui para mim é uma terapia. Sempre dizem que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E quando eu tinha os filhos pequenos, eu sempre pensava, via aqueles morangos grandão no mercado, coisa assim. Ai, que vontade de comprar, mas tudo cheio de veneno, eu não vou dar isso para eles. Sempre dizia, um dia eu vou plantar, eu vou conseguir produzir. E quem diria, eu sou produtora de morangos, hoje eu vou ali, eu colho, eu sei o que eu estou comendo, o que as pessoas estão levando, o que os meus filhos comem. E eu sempre tive costume de ter horta para a família, assim, costume de comer hortaliça. E eu plantei um pouco a mais, sobrou. Eu levei um dia, fiz uns maços e levei para umas amigas na praça. Levei para ela 28 maços de brócolis ramoso e vendi aquilo. Mas que legal, já veio uma amiga, outra amiga, eu quero, eu também quero. Tu não tem aipim, tu não tem batata. Ui, aquilo foi uma coisa assim, uma luzinha lá no fim do túnel, né? Daí eu cheguei em casa e disse pro Dauri, Dauri, vamos plantar, vamos produzir hortaliça, outras coisas assim, para poder parar com o fumo. Não, isso não dá certo, isso não sei o quê. E aquilo mais interessante que eu achei, tipo assim, que naquela época a mulher difícil pegava dinheiro, né? E como eu vendia aquilo, o dinheirinho era meu, né? Peguei aquele dinheiro, já fui lá, já comprei umas coisinhas para os filhos, vim tudo animada embora, né? Me animei toda com aquilo. Daí fui conversando ele cada vez pior, plantei no fumo aquele ano, e ele cada vez pior, não tinha mais condições, dele disse, tu vai ter que pegar a bomba para passar os venenos e coisa. Tentei, um ano eu tentei. Eu disse, não, pode parar, isso aí não é coisa para mim. Isso aí não quero isso para mim. Ele sentia dor de cabeça, não conseguia dormir direito. E era entrar na roça ou passar onde é que tinha sido passado veneno, da dor de cabeça ele passava mal, ele não contava. Até hoje, se ele passar um lugar onde é que eles passaram químico, ele sabe que tem veneno. Dá de notar, minha boca amarga, eu já notei que aqui tem veneno, até hoje ele sente isso. E daí foi assim aquela decisão, meu Deus, parar de plantar fumo com 3 filhos pequenos. Todo mundo aos arredores dizia, vão passar fome, são loucos. Isso não vai dar certo. E foi uma coisa assim onde a gente se enraizou. Isso faz uns 16 anos, 15, 16 anos atrás. No ano de transição ali que tem, assim, a gente conseguiu entregar tudo que a gente produziu. Porque daí até que deu o tempo da certificação e coisa, a gente não perdeu produção. E aquilo daí deu um brilho no olho do Dauri. No começo ele tinha muita vergonha de fazer feira, porque todo mundo conhecia gente, município pequeno. Daí eu dizia, eu não tenho vergonha, eu estou vendendo comida, estou vendendo saúde para as pessoas, eu não tenho vergonha. E hoje em dia ele mudou tanto o pensamento dele, que ele ergueu a bandeira, como se diz assim, dos orgânicos. A gente vê o brilho no olhar dele hoje, ele tem vontade de fazer. Mudou totalmente a saúde, como se diz, e o modo de pensar, assim, porque foi uma coisa muito boa. Eu fiquei muito contente assim de dizer que os filhos voltaram para a horta para trabalhar aqui, porque se nós, quando nós ficar mais velho, nós parar e ninguém plantar, o que o povo vai ter para comer? Se a gente tem um sonho, uma meta assim, vamos produzir comida limpa, vamos vender saúde, a gente consegue mudar o pensamento das pessoas também. Eu consegui até do marido. Eu me sinto bem contente com isso, assim, que a gente planta, a gente colhe, a gente come e a gente vende para os outros também. Eu sempre digo que eu quero ficar velhinha de bengala dentro da minha horta.